Pessoal, então estamos caminhando aqui para o final do estudo sobre esses métodos de proteção à corrosão. Nessa aula de hoje a gente começa a discutir o método aí, um dos métodos mais utilizados para combate à corrosão. Se a gente fosse associar os dois mais utilizados, seria a utilização de tintas e aqui a proteção catódica, tá? Amplamente utilizado. E essa proteção catódica ela pode ser de duas formas. Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês apenas uma delas e na próxima aula, no próximo vídeo, eu trabalho essas demais com vocês. A primeira é a proteção catódica galvânica ou por ânodos de sacrifício. E a segunda é a proteção catódica por corrente impressa ou forçada. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar a proteção catódica galvânica, certo? Como que funciona isso? Nós temos, primeiro, um meio corrosivo que faz com que o nosso metal oxide. Vou dar um exemplo aqui do ferro, tá? Ferro 2+, mais 2 elétrons. Um potencial aqui próximo de 0,4 volts, esse potencial de oxidação. Qual que é a estratégia? É ligar a essa estrutura que está acontecendo, essa reação de corrosão, um outro metal que oxide, que tem um maior potencial de oxidação, ou seja, menor potencial de redução, certo? E agora, se a gente fizer essa ligação, o metal passa a oxidar e essa reação ocorre ao contrário, ou seja, o ferro não oxida, e sim possível ferro 2+, que vai reduzir. Então, o meio corrosivo, anteriormente ao uso desse método, fazia com que o metal se comportasse como um ânodo. Ânodo a gente sabe que corrói. Aí, a partir do momento que eu utilizo um outro metal que oxide mais fácil, esse metal é que vai oxidar. Então, a corrosão eu troquei ela de lugar. Se esse aqui oxida, esse aqui não é mais ânodo. Esse aqui vai ser o cátodo. Agora sim, então, a gente conseguiu fazer essa proteção. Para esse método de proteção, a gente chama de proteção catódica galvânica, ou por ânodo de sacrifício. Aquela história de metal de sacrifício é um metal que vai ser sacrificado para proteger o outro, né? Geralmente zinco, ligas de zinco, magnésio ou alumínio, certo? Aqui o exemplo aqui de uma liga de zinco. É lógico que o potencial desse ânodo tem que ser um potencial de redução mais negativo, ou seja, um potencial de oxidação maior. Aqui eu trouxe o exemplo dessa tabela retirada do livro do Gentil também, tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui o aço, nessa parte aqui, ó, o potencial dele de menos 0,50 a menos 0,80. Então, para proteger o aço, eu tenho que pegar quem tem potencial de redução menor, ou seja, quem oxida mais fácil. Então, tudo que estiver acima desse aço limpo pode ser utilizado como ânodo de sacrifício, certo? E por aí vai. Se eu quiser proteger o cobre, eu posso usar o aço para proteger o cobre, certo? E aí a gente tem esses potenciais. E olha só, o magnésio funciona bem como protetor e como metal a ser sacrificado. A exigência desses ânodos, que características que eles precisam ter? Primeiro, ele tem que ter um bom rendimento teórico. Não adianta a gente usar ele fornecer uma corrente de proteção, mas a massa dele ser detonada de forma muito rápida. Não tem sentido isso. A corrente não deve diminuir com o tempo, ou seja, ele não deve polarizar. O rendimento prático não deve ser muito diferente ao teórico. Se você faz uma previsão teórica, tem cálculos para fazer essas previsões, não adianta nada se na prática isso não bateu, não aproximar com aquilo que foi estudado nos projetos, né? Na parte de projeção desse sistema de proteção. Okay? E aqui alguns usos dessas estruturas. Onde que eles vão ser melhor aplicados? Ó, o alumínio ele pode ser aplicado em estruturas metálicas imersas em água do mar. O magnésio
em água doce de baixa resistividade, ou enterrado em solos com resistividade até 3.000 Ohm/centímetro. E o zinco, estruturas metálicas imersas em água do mar ou enterrado em solo com resistividade elétrica de até 1.000 Ohm/centímetro. Então, cada um tem uma aplicação aí já destinada. Algumas aplicações delas são concorrentes, né? Vocês devem ter percebido por essa tabela também retirada do livro do Gentil, ok? Gente, quando esses ânodos estão enterrados no solo, eles têm que ter um enchimento condutor. Esse enchimento condutor vai dar algumas características para esse sistema de proteção. E aí eu fiz esse diagrama aqui só para a gente organizar melhor essas características. Uma delas é para melhorar a eficiência da corrente do ânodo, porque, igual eu falei para vocês naquele esquema do começo dessa aula, esse ânodo, ao ser sacrificado, ele vai gerar corrente para a estrutura que está sendo protegida, e essa corrente que chega nessa estrutura que faz ele se transformar num cátodo, daí o nome proteção catódica. Então, quando tem esse enchimento condutor, nesses metais de sacrifício, nesse ânodo de sacrifício, melhora a eficiência dele, porque distribui melhor essa corrente, ok? A segunda, evita que forme uma película isolante, evita que forme aqueles filmes passivantes, geralmente sais de fosfato e sais de carbonato. Uma terceira finalidade desse enchimento condutor para esses ânodos de sacrifício é que ele absorve bem a umidade do solo e evita dessa umidade acelerar a corrosão desses ânodos, né? A gente quer que ele seja corroído, mas com uma taxa controlada, ok? Por essas formulinhas a gente consegue, por essa formulinha aqui, a gente consegue prever quanto tempo que vai durar o ânodo. Olha só, a massa do ânodo que vai ser utilizado, aqui a capacidade de corrente que o fabricante desses ânodos vai informar. Esse 0,85 é um fator de utilização desses ânodos, é uma constante. Esse 8.760 também é uma constante. E esse I é a corrente liberada pelo ânodo. Essa corrente pode ser medida pelo amperímetro, né? Pode ter essa medida aqui em campo. E a partir disso, é possível calcular quanto tempo esse ânodo vai ter de vida. E aí, é lógico que tem que ter uma manutenção periódica, mas você pode programar a substituição desses ânodos de tempos em tempos, ok? Então, é isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu trabalho com vocês a parte da proteção catódica por ânodos inertes, tá? Por corrente impressa ou forçada, ok?